Programa Viva com Mais Saúde. Patrocínio: Morelli Ortodontia, Unimed Sorocaba e Unip Sorocaba. Viva com Mais Saúde, idealizado pela Fundação Baldino do Amaral, uma realização da TV Com e da TV Jornal Cruzeiro do Sul. Trazemos hoje aqui em nossos estúdios a enfermeira e podóloga Clarice Nunes Bramante. Ela também é diretora do Instituto de Podologia e Saúde. É isso, doutora Clarice? É isso mesmo. Muito obrigada pelo convite. É uma grande honra poder fazer parte também desse momento. Parabéns pelo programa. Obrigada, senhora, pela sua presença. Ela que traz umas dicas assim. É a mulher que mais pega no pé do sorocabano. É assim que se Literalmente, a podologia faz esse papel. Com certeza. Ela vai explicar para a gente primeiro o que significa a podologia, doutora Clarice. Vamos lá. Podologia, né? Podo vem de pés, logia vem de estudo. Então, o que é podologia? É o estudo dos pés. Então aí entra nesse estudo a anatomia, a fisiologia, a biomecânica, todas as disciplinas voltadas para essa patologia, né? Tá São certo. Os pés. Tá ótimo. E é uma profissão, vamos dizer, um estudo que é recente, a podologia? É um estudo novo? Porque faz pouco tempo que a gente ouve falar de podologia por aqui. Não é novo, Paula. A podologia ela tem aproximadamente 5 milhões de anos. Então, assim que o homem ficou em posição ereta, começaram as modificações anatômicas, as alterações anatômicas. No século XVIII, Napoleão Bonaparte conta a história que já tinha o seu podólogo, com outro nome, que chamava quitacalo. Por que quitacalo, né? Porque o soldado, antes de ir para a batalha, ele colocava o pé sobre um tronco de árvore e aí com uma espada era quitado, liquidado esse calo. Nossa! Então, mas super delicado, né? Delicado, como Napoleão. Então, a podologia é uma profissão já antiga. Nós tivemos outros nomes, como curadores, andadores, enfim, andarilhos muitas vezes, mas é sempre com esse amor, esse cuidado com os pés. Então essa era a nossa, né? E continuamos hoje, só que hoje é um pouco diferente, Paula. O podólogo em si não é só um técnico em podologia, claro. Ele se tornou hoje um agente de saúde. Com certeza. Né? Então ele faz, alguns profissionais acham que a podologia está ligada à estética, ao embelezamento, mas não é. A podologia ela está ligada à saúde. Né? Então, hoje ela não trabalha mais sozinho, o podólogo não é um ser sozinho, mas é um agente de saúde que trabalha com outras especialidades. É né? só quem tem probleminha no pé para saber o quanto dói um calinho, um joanete, uma unha encravada, para saber o quanto sofre quem tem um probleminha. Começa com um probleminha, né? Pode se tornar um problema maior. Mas antes disso, eu queria que a senhora me explicasse, a senhora que é aí a diretora desse Instituto de Podologia e Saúde, como que é feita a formação de um podólogo? Ok. Na nossa escola, né, então é um curso reconhecido pela Delegacia de Ensino do município. O curso técnico tem 1.200 horas, com 30 meses, então o aluno fica conosco por 30 meses, onde ele acaba aprendendo anatomia, fisiologia, temos psicologia, empreendedorismo, legislação, enfim, é uma gama de disciplinas. E aí ele tem também dentro desse curso 600 horas de atendimento prático, onde ele acaba atendendo esses pacientes. Então lá nós temos atendimento também ao público, pessoas destinado a pacientes carentes muitas vezes. Nosso maior foco são idosos, né? Que são os que mais sofrem, na verdade. Quando a gente é novinho não dói nada, né? Eu também atendo bastante bebê com unha encravada, muito bebê com unha encravada, bastante criança também com verruga plantar. Então a podologia ela abrange todas as idades, então desde o bebê até a melhor idade, né? Nossa, e você está falando uma coisa, minha sobrinha nasceu com unha encravada, a gente não sabia o que fazer, realmente. Aí procurar um podólogo, né? Nunca passou pela cabeça de procurar um podólogo para resolver o problema de um bebê. Sim, sim. Eu atendo bastante bebês, uma grande maioria, porque a unha do bebê é muito fina.
né? Parece um papel, ela é bem fina. Então, às vezes, a mãe não sabe cortar, né? Com certeza, é muito complicado você cortar a unha de um bebê. Então, muitas vezes ela acaba encravando. Ou ela nasce encravada, ou acaba próprio cuidado da avó, ou a mãe acaba encravando. Mas tem tratamento para isso. Eu acho que daí na clínica eu também ensino a mãe a cortar, ensino, né, a avó, a família inteira a cortar. Porque acho que a podologia é a parte da prevenção e da orientação também. Então, a gente acaba fazendo esse lado social que é necessário. E nesse seu instituto, vocês então, na prática, vocês atendem a população mais carente, vamos dizer, elas são instruídas primeiro, fazem a parte teórica e a partir daí, a parte prática, vocês até abrem para uma população mais carente. Isso. O aluno, ele começa, são várias etapas antes do atendimento ao público, né? Nós brincamos que ele começa com um pé de madeira, depois ele passa para um pé de resina, né? Aí um acaba atendendo o outro antes de fazer esse atendimento ao público. Claro, sempre acompanhado. Então, na maioria das aulas, né, eu estou presente para estar orientando também enquanto aluno, né? Mas esse atendimento acontece nesse mesmo instituto. E essas são então as atribuições de um podólogo, ele vai cuidar de tudo o que acontece no pé. Isso. Pela CBO, é o Conselho Brasileiro das Ocupações, né? Então lá ele dita as atribuições de todos os profissionais da saúde enquanto ações. Então o que contempla o podólogo, né? Então a parte de promoção, a parte de orientação, prevenção, o corte correto das lâminas, entram algumas doenças como calo, calosidades, unha encravadas, e nós sabemos também algumas alterações ortopédicas. Então, o paciente, ele é orientado. Então, enquanto o sapato mais indicado para aquele formato de pé, o tipo de marcha, nós temos um aparelho chamado pedígrafo, onde o paciente passa por esse aparelho e lá eu consigo avaliar se ele tem um pé cavo, um pé pronado, um pé espalmado. Então, baseado nesse aparelho, eu consigo indicar para ele o melhor sapato. Entendi. Qual a melhor meia. Né? Então, essas orientações cabem mesmo ao podólogo. Tá, que bacana. Então, o calo, vamos dizer que é uma coisa que quase todo mundo tem um calinho, vai formando com o tempo. É o jeito de pisar? Como que forma um calo? Então, eu trouxe o meu companheiro aqui de todas as aulas. Então, assim, o calo, ele é formado por um atrito. Então, existem vários tipos de calo, tá, Paulo? Então, tem calo duro, tem calo mole, calo miliar, enfim. Vamos falar um pouco desse calo duro. Normalmente, ele acontece em pontos de pressão, então é na cabeça do primeiro metatarso ou do quinto metatarso, devido a um atrito. Então, por algum motivo, ou a pessoa mudou o calçado ou começou a pisar de uma forma diferente, com que o peso do corpo fosse distribuído de forma inadequada, formando esses calos. Também temos que pensar na parte genética, né? Você vai comentar também sobre o hallux valgus, que é a famosa joanete, né? Isso. Alguns pacientes, pensando na parte genética, né? Então, a mãe tem joanete, ou a avó tem joanete, então acaba herdando uma formação. Isso. E também hoje nós temos que pensar na moda, né, que esse meio externo, onde nós tínhamos mais joanetes em mulheres. Hoje eu tenho visto também joanete em homens, devido à nova mudança da moda. Então nós temos hoje sapato masculino, que eu tenho percebido que ele tem um antepé menor, está sendo um sapato mais de bico fino também masculino, certo. E que está causando também essa joanete. O que é esse joanete, né? Então é um desvio, né, do hallux, da cabeça do primeiro metatarso. Então fica essa saliência. Porque o sapato é bico fino, vamos dizer assim. Isso, o sapato comprime. Então acaba ficando essa saliência um pouco mais angulada e aonde nós sempre vemos, mais em idosos, um dedinho sobre o outro, ou dedos subductos, que aí vão formar os calos também, Paula. Então uma coisa vai puxando a outra. Vai encavalando o dedinho, ele vai ficando mais alto, vai formando calinho no... Aí nós temos aqueles dedos em garra que nós falamos, ou dedos em martelo, aonde fica essa protuberância óssea, né? Nas epífises das falanges, e aí coloca um sapato apertado, coloca um sapato de bico fino ou de salto, o que vai acontecer? O peso vem para o antepé. O sapato é apertado, vai causar o quê? O famoso calo. A senhora precisava falar isso para os fabricantes de sapato, gente, porque não é possível. Como a mulher sofre com sapato, né? Muito. A gente tem que experimentar muito para achar um que seja confortável e bonito, né? Porque a gente quer usar o que é bonito, mas também
não pode passar tanto aperto. Com né? certeza. E aí a gente está vendo que já é um problema de saúde. De saúde pública. E aí os calos e os joanetes que a senhora dizendo, também é hereditário uma certa porcentagem deles? Sim, no caso da joanete, né, nós temos que pensar das duas formas. Então tem o fator intrínseco e o fator extrínseco. Então o fator intrínseco é o fator interno, né? É o fator hereditário. E o fator extrínseco aí seria a moda, é o calçado inadequado, né? Que acaba proporcionando e causando essa joanete. Quer dizer, esse tipo de joanete dá para evitar. O que você é genético, lógico que não dá, mas o que é um fator externo, que seria um calçado inadequado, né? Um calçado apertado. Sim. Vamos lá, pessoal, vamos nos revoltar contra os sapatos apertados. Existem algumas dicas para compra de sapato, né? Então, uma dica é sempre comprar o sapato no período da tarde, onde o seu pé vai estar com um pouquinho de edema, o pé vai estar um pouco mais inchado. Então, você compra o sapato no final da tarde. E uma outra dica é, antes de comprar o sapato, na sua casa, você põe o pé sobre uma folha sulfite, você desenha o seu pé, corta e vai fazer uma palmilha. E leva no seu bolso. Então, chegando na loja, você escolhe o sapato e calça dentro do sapato essa palmilha. Aí você faz um teste. Se a ponta dos seus dedos, no caso, a ponta da folha sulfite, ficar muito amassada, é assim que vai ficar também os seus dedos. Ou seja, aquele sapato não é adequado para você. Essa dica é super simples e olha que dica folha bacana, sulfite. Fácil de fazer. Sim. E realmente às vezes a gente experimenta, achar bonito, na loja anda um pouquinho, tá bom. Chega em casa, põe, não aguenta 5 minutos o sapato no pé. Fala, eu vou precisar voltar para trocar, mas aí não consegue, enfim. Então é uma dica simples, né? É comprar o sapato no final da tarde, que o pé vai estar com um pouco de edema, e fazer uma folha sulfite com o formato do seu pé, então respeitando o limite do seu pé. Simples e eficaz. E barato. E as áreas de atuação do podólogo hoje? Ele só vai tratar, então, do joanete, da calosidade? O que mais o podólogo hoje está atuando fortemente? Então, enquanto o podólogo, né, ele era apenas um técnico, então muitas vezes ele trabalhava sozinho, né? Ele se formava, montava o seu próprio gabinete e atuava sozinho. De uns 12 anos para cá, o podólogo ele conseguiu mostrar, né? E ele conseguiu conquistar um espaço se tornando um agente de saúde. Então hoje ele não trabalha mais sozinho. Um exemplo, nós atendemos pacientes que têm micose nas unhas. Então o podólogo faz a parte da limpeza, faz a parte do corte adequado das unhas e encaminha para um dermatologista, para que ele possa fazer a parte medicamentosa desse tratamento. Então é um tratamento casado. Um outro profissional também que tem atuado muito com o podólogo são os médicos geriatras. Por quê? Porque nós temos, devido, né, essa perspectiva, né, de vida dos nossos idosos, né? Graças a Deus. Nós temos atendido muitos idosos na clínica. Então, nós também fazemos essa parte da podoprofilaxia, fazemos o atendimento, muitos idosos com calos, com calosidades, com joanetes, enfim, com alteração de marcha. Enquanto nós falamos de idosos, nós temos que pensar o seguinte, Paula, na porção plantar dos pés, nós temos um tecido fibra adiposo. E com o passar do tempo, esse tecido vai diminuindo, até por próprio desgaste, né? Quanto tempo caminhando e marchando, enfim. E aí isso faz com que acaba aparecendo algumas protuberâncias ósseas, que vai facilitar o aparecimento de calos. Então, na parte da podologia, com algumas técnicas simples, nós conseguimos proporcionar a esse público conforto e bem-estar, com que ele possa caminhar, com que ele possa ir para a sua academia, que ele possa ir dançar, né? Mas com um pouco mais de qualidade, né? De vida, principalmente. E nessa mesma linha, nós também temos trabalhado muito em equipes multidisciplinares com os médicos endócrinos, né? A cada 10 pacientes, 6 pacientes hoje têm diabetes. Nossa, né? Então a cada 10 pacientes que vocês nós atendemos na clínica, então assim a cada é um grande número é um grande número, e realmente o diabético ele precisa realmente ter um cuidado muito grande com os pés. Muito. Porque assim, olha, mediante o consenso internacional do pé diabético, a cada 30 segundos no mundo um membro está sendo amputado.
Então, não importa se é uma amputação maior ou uma amputação menor. O que seria isso? Uma amputação menor, então abaixo do tornozelo, abaixo do maléolo. Ou amputação maior, acima do tornozelo. Então, isso nos assusta por quê? Porque baseado em artigos científicos, baseado em grandes estudos, né, não só aqui no Brasil, mas também fora daqui, principalmente nos Estados Unidos, né, e também na Europa, muitas dessas amputações poderiam ter sido evitadas. Com certeza, uma a cada 30 segundos é um número muito elevado para o mundo inteiro, que seja. Muito. A diabetes hoje é uma pandemia, né, então assim, é no mundo inteiro. E o mesmo diabético do Brasil é o mesmo da África, é o mesmo da Alemanha. O que muda é o conhecimento que ele tem sobre a doença e são os cuidados que ele toma em relação aos pés. Né? Porque muitas dessas amputações poderiam ser evitadas com um corte adequado das unhas, alguns cuidados específicos que ele precisa ir adquirindo. Porque essa amputação, vamos deixar claro para quem está nos ouvindo, doutora Clarice, ela não ocorre assim de uma hora para outra. Sim. Ela começa com um problema que, é isso que eu estava falando, que pode ser evitado. Porque ela vai começar com uma unha encravada, com um machucadinho. Sim. Que vamos dizer, se ele tivesse procurado um atendimento de um podólogo especializado, né, bem formado, ele poderia estar evitando esse acontecimento triste, que é a amputação, mesmo que seja Sim. de uma unha de um dedinho, Sim. né? É por isso também, Paula, que eu falo que o podólogo ele não trabalha mais sozinho, né? Então ele trabalha numa equipe. Porque quando acontece alguma alteração no pé, não é só um profissional que atende esse diabético, mas tem que ser toda uma equipe. Quando nós falamos em pé diabético, né, o pé do diabético, porque não é o pé que tem diabetes, mas é um sistema, né, a diabetes é sistêmica, enquanto nós falamos disso, nós temos que pensar numa tríade, porque é composto o pé do diabético, composto pela arteriopatia, pela neuropatia e pela infecção. Né? E aí, pensando na neuropatia, esse paciente, Paula, ele vai perdendo a sensibilidade. Então, existem algumas fibras dentro da neuropatia, né? As fibras motoras, autonômicas e sensitivas, e que vão sendo lesionadas devido à diabetes, e ele perde essa sensibilidade. O que acontece? Ele machuca, ele não sente. Tá. Ele se corta e ele não sente. Então, primeira dica em relação ao pé do diabético, eu brinco que eles precisam namorar o pé. Tá. Então, precisam olhar para esse pé todos os dias, buscando alguma alteração. Então, buscando uma temperatura diferente, ó, meu pé está mais frio hoje, estava quente ontem, ou buscando alteração na coloração, olha, está um dedinho branco, está um dedinho isquêmico, está um dedinho, né, com um pouco roxo, um pouco cianótico, procurando calos e calosidades que ele não tinha, no fim apareceu. O que eu falo muito em aula, Paula, é assim: uma rachadura no calcanhar de um paciente que não é diabético é uma rachadura, é uma fissura. Uma rachadura no pé de um diabético tem que ser encarado como uma pré-úlcera, é uma pré-ferida, é uma pré-lesão. Tá. Um calo no pé de quem não tem diabetes é um calo, mas um calo no pé de um diabético tem que ser encarado e tratado como uma úlcera. Tá, uma pré-lesão. Então, um cuidado bem maior. Uma atenção que se deve ter realmente. Para que evite e que consiga diminuir esses índices de amputação mesmo. Então, o diabético ele tem que namorar o pé dele para perceber qualquer alteração que tenha desde o comecinho dela. Sim. Porque aí, eu acho que a senhora daí tem recursos, os podólogos, né, orientados pelos médicos, enfim, em parceria, né, com a equipe toda, vai ter como tentar diminuir ao máximo qualquer resultado que isso venha a ter. Sim. Nós brincamos que tem os 11 mandamentos do pé diabético, né? Tá. Então, e aí consta, né? Então, o primeiro fato é namorar esse pé, né? O que é namorar? É olhar todos os dias para ele. Então, primeiro é olhar para esse pé. Então, lavar bem esse pé. Então, secar depois entre os dedos, né? Não secar só a porção dorsal ou a porção plantar dos pés, mas abrir mesmo os dedos, secar para ver se não tem frieira, se não tem maceração. Igual a gente faz com criança, seca igual criança, exatamente, igualzinho. Então, secar esses pés. Depois, tem que examinar as lâminas, examinar as unhas, né? Diabético não pode ir a manicure, não pode retirar cutícula. Por quê? Porque a cutícula é uma camada de proteção.
Então, se o material não estiver esterilizado adequadamente e for retirar essa cutícula, pode desenvolver paroníquia. O que é paroníquia? É uma infecção. Então, não pode retirar a cutícula em pacientes diabéticos. Também não se deve usar esmalte escuro, porque se tiver alguma lesão, algum hematoma, o esmalte vai acabar mascarando. Não vai dar para ver o que tem por baixo. Exatamente. As pessoas que moram sozinhas, elas falam para mim, mas eu tenho um problema de artrose, de lordose, não consigo dobrar, eu sou gordinha, não consigo examinar meus pés. Então eu falo para ela, coloque um espelho no chão, né? E com o espelho você consegue examinar a porção plantar do seu pé, né? É uma outra forma também para quem mora sozinho. E, por fim, precisa hidratar esses pés. Então, esses pés precisam estar hidratados. Qualquer hidratante, né? Como que se hidrata? Então, sempre na porção dorsal, na porção superior dos pés e na porção plantar. Não se hidrata entre os dedos, não se coloca talco também entre os dedos. Não? Não se coloca talco. Porque a pessoa vai acabar transpirando, esse talco o organismo não reabsorve e vai ficar aquela maceração. Umidade, aquela vai ficar massinha úmida. Aí vai ser propício para fungos. Então, são algumas dicas importantes e básicas, né? E que previne lesões e que previne amputações. Entendi, tá certo. Olha que dicas básicas, né? Dicas simples, que realmente só quem é do ramo e super entendida aqui. Clarice, obrigada pelas suas dicas aqui no nosso programa no Viva com Mais Saúde. E hoje traz essas dicas do podólogo, que tem uma importância muito grande, acho que na vida de todo mundo. Como eu disse aqui, eu tive uma sobrinha que nasceu com unha encravada, a gente realmente não sabia o que fazer. Se tivesse tido essa orientação antes, aí a Olivia não teria sofrido tanto. E a gente também com os pais, né? Todo mundo fica ali apreensivo, tenso, né? Muito apreensivo. E dos diabéticos também. Eu já tive amigos diabéticos que realmente tiveram que amputar porque começou uma feridinha mesmo no calcanhar, uma fissurinha, e aí a coisa vai, às vezes, se agravando. E nunca é bom deixar qualquer problema de saúde, é bom que seja tratado bem do princípio, né? Sim. Por isso é a prevenção. Acho que a procura de um podólogo pode ser tratado como uma prevenção de um risco sério que a gente corre. Essa é a grande missão do podólogo hoje, nos tempos atuais, enquanto agente de saúde. Então, é essa prevenção, essa promoção e principalmente essa orientação ao paciente. Porque na consulta de podologia, Paula, nós ficamos 1 hora com o paciente. Então, é o tempo suficiente para você poder fazer uma boa anamnese, para você saber a profissão desse paciente, quanto tempo ele fica em pé, né? Porque tudo deve alterar, né? Tudo altera. Uma pessoa que fica mais tempo em pé, Sim. ela tem mais probabilidade de ter calos, né? Quem fala muito pode ter calo na voz também. Mas, enfim, dá para prevenir de acordo com esse contato. É importante com o paciente. E aí, durante as consultas também, né, eu falo que cada paciente é único, né? Então, ele merece ser atendido de forma holística, integradora. Não é só o atender os pés, mas é atender o paciente, né? Eu falo para os alunos, não é fazer o pé, mas é receber o paciente, que é uma grande diferença. E aí, essa é uma das missões do podólogo, né? É essa orientação, é essa prevenção, né? É estar orientando mesmo a população através de coisas simples, básicas, mas que está salvando vidas hoje em dia. Super interessante o trabalho da senhora, desse instituto que vai estar formando mais profissionais para Sorocaba. A senhora dizia há pouco, Sorocaba é uma cidade que deve ter poucos podólogos. O preço de um podólogo aqui é alto. A senhora considera como um preço justo? Eu acho que justo sim, pelo tempo que nós temos de estudo, e é uma área que precisa estar constantemente se aperfeiçoando, constantemente indo para congressos. Existem técnicas novas, técnicas para correção de órteses, para confecção de palmilhas, enfim. Então, mas em termos de valor de podologia, em termos de valor de consulta, a podologia em Sorocaba é uma das mais caras do estado de São Paulo. Não sei ainda o porquê nós temos esse preço, somos os bons profissionais, mas em relação a São Paulo, em relação às cidades do interior, em termos de valor, Sorocaba é uma das mais caras. E a senhora diria que uma consulta com o podólogo dura em média 1 hora, por aí. De quanto em quanto tempo? Qual é a periodicidade que se deve
procurar um podólogo. Ótimo. Então, assim, via de regra a cada 30 dias. Então, deve procurar o podólogo a cada 30 dias. Nós temos, enquanto instituto, enquanto escola, uma agenda específica para pacientes diabéticos. Então, eles passam com a podologia a cada 15 dias. O diabético passa a cada 15 dias. Não espera um mês, porque realmente 15 dias é o tempo de formar uma ferida. É o tempo que eu tenho para estar orientando e principalmente estar acompanhando esse paciente e dar todo o suporte necessário para aquele momento. Então, o diabético ele tem uma agenda, nós falamos que é uma agenda delicada, uma agenda carinhosa, que é a cada 15 dias. E algumas dicas, alguns cuidados que os pacientes podem ter no dia a dia? A senhora está falando que os 11 mandamentos que a senhora tem aí, limpar bem o pé, essa higiene. Quais as outras dicas que a senhora daria para a gente finalizar o programa aqui, passando mais uma dica bastante objetiva para quem tem o diabetes, tomar cuidado com o pezinho? Então, tá também o próprio paciente diabético, Paula, ele acaba desenvolvendo nessa tríade do pé diabético, que é neuropatia, arteriopatia e infecção, ele acaba desenvolvendo uma neuropatia sensitiva, aonde ele acaba perdendo, como eu já havia dito, a sensibilidade dos pés. E aí, de forma inconsciente, ele começa a comprar um sapato menor que o pé, porque ele me fala que ele sente mais segurança para caminhar. Ele fala, o meu pé está sempre ou com algum tipo de formigamento, alguma agulhada, eu sinto meu pé um pouco mais quente. Então, sem perceber, ele acaba comprando um sapato menor que o pé. Muito justo. Então, o que eu sempre falo é que eles estejam comprando o sapato adequado, e principalmente as meias. Então, os pacientes diabéticos ele tem que usar meia ao contrário. Então, a costura ela tem que ficar ao contrário e não rente aos dedos. Todo mundo devia usar meia ao contrário, né? Porque incomoda. A costurinha meia quando tem aquela costurinha mal feita, né? Tem meias que são boas, que nem tem mais essas costuras. Sim. Mas aquela costurinha, quando a gente usava, incomodava. Terrível. Então, eles precisam também comprar essa meia. Então, de preferência, comprar a meia sem costura ou, se tiver a meia em casa, a meia com a costura. Usar a meia ao contrário, tá? E tomar cuidado também com aquele punho da meia para que não aperte muito também, né? Então, dá para pedir para soltar um pouquinho. Isso também é um cuidado. E avaliar o sapato antes de calçar. Eu tenho um caso que nós atendemos na escola, é um paciente de uma fábrica, usa bota com biqueira de aço, tem a neuropatia diabética, já diabético há 32 anos, e aí por algum erro ele deixou uma meia, chegou em casa, tirou o sapato, deixou a meia dentro do sapato e ficou com aquela meia no sapato por 15 dias, sem perceber. Então ele calçava a meia e colocava o pé e não percebia que tinha uma meia dentro daquela bota de biqueira. Perdeu a sensibilidade. Exatamente. Aí quando ele nos procurou, estava com todas as pontas de dedo já, né, numa situação bem delicada. E aí eu cismei, eu falei, não, mas está estranho, o senhor não bateu esse pé, mudou o sapato? Ele falou, não, eu uso a mesma bota. E aí ele foi com essa bota para consulta. Então daí eu consegui inspecionar a bota e realmente tinha uma meia dentro dessa bota. Eu não percebi, Clarice, eu nem imaginei. Deve estar uns 15 dias essa meia na bota. Então, são coisas simples, mas que precisam ser avaliadas. Então, inspecionar o sapato. O sapato também. O pé. A meia. Mais alguma dica? E hidratar esses pés. Os pés precisam estar hidratar todos os dias. Então, isso é muito importante. E a higiene do pé é normal? É feita alguma coisa especial? Água e sabão, uma água numa temperatura normal. Volto a falar novamente, diabético não pode colocar os pés de molho. Todo diabético tem uma vizinha muito criativa, né? Eu brinco muito com os meus pacientes, que falam, todo diabético tem uma vizinha muito criativa com uma receita nova, ótimo, uma dieta atual, né? Então, assim, não colocar os pés de molho, porque isso vai proporcionar maceração. Então, é uma outra dica, não precisa pôr o pé de molho, é só hidratar que já resolve o problema. E secar bem os pés. E secar entre os dedos, isso é fundamental. E procurar um podólogo, então. E atenção a sempre qualquer detalhe que ele possa... De alteração. Então, tá bom. Onde fica a sua clínica, Clarice? Fica na Rua Bahia, número 36, atrás da Escola Estadão e da Escola Getúlio. Fica no centro de Sorocaba. Pode procurar os atendimentos. As pessoas que não têm condições se cadastram lá? Como funciona esse atendimento? Eles podem estar ligando na escola, né? E aí agendam, vão ter uma data de agenda e aí eles passam com as alunas. Tá ótimo. Essas dicas que a senhora trouxe foram muito importantes, porque como a senhora disse,
existe um número altíssimo de amputações, uma a cada 30 segundos no mundo, é um número assustador, que pode ser evitado com o trabalho dos podólogos, como a doutora Clarice aqui, que está aqui nos ajudando hoje. Mais alguma observação, Clarice? Não, eu agradeço o espaço, é uma honra poder estar aqui, é com muita alegria poder falar o que é podologia, poder orientar a população sobre esses cuidados e o que precisar estamos à disposição. Nós é que agradecemos aqui aos nossos telespectadores, as pessoas que vão acessar a internet, no portal do Jornal Cruzeiro do Sul oferece o programa, tem todos os nossos programas no portal, vocês podem assistir todos os que gostaram, os que perderam, né, rever algumas dicas que a senhora trouxe para nós hoje aqui, foi muito importante. Muito obrigada pela sua presença. Muito contente. Agradecemos a presença de doutora Clarice Bramante, que é podóloga, enfermeira, com essas dicas, os cuidados com os pés dos diabéticos, das crianças e de todos nós, na verdade, que ao calçar sapatos, escolher um sapato bem, sabendo escolher, tomando certos cuidados, para que não haja nenhum problema futuro. Muito obrigada e até o próximo programa. Viva com mais saúde!